Vamos falar um pouquinho de política? Tá um pouco pesado. Guerra, segurança, MST. Vamos dar uma aliviada um pouco no clima. Vamos falar sobre Pablo Marçal. Mas eu achei que era Pablo Escobar. Eu pensei que era Pablo Vittar. O PRTB decidiu trocar o Padre Kelmon pelo coach Pablo Marçal, tornando menos divertida a disputa pela Prefeitura de São Paulo. Será? No início de março, Padre Kelmon havia se filiado ao partido e anunciou a pré-candidatura. O anúncio oficial de Pablo Marçal deve ser feito até a próxima semana. O presidente da sigla, Leonardo Araújo, afirmou ainda que a pré-campanha terá como motes o empreendedorismo, o resgate de valores da política séria e a inclusão social. Então, vamos que vamos. Eu quero começar ouvindo Diego Tavares, nosso ex-cantor sertanejo, hoje um grande advogado e um tenaz debatedor. Para ele deixar o João Pacífico não tão pacífico, é porque ele realmente perturbou. Meu querido Diego Tavares. Olha, Capês, eu não sei nem o que falar. O que eu vejo, a substituição do Padre Kelmon pelo Pablo Marçal é a troca de um meme por outro, praticamente, né? O Pablo Marçal, enfim, o que o Pablo Marçal tem como seu histórico? Quem é o Pablo Marçal? É um coach que se notabilizou aí, infelizmente, por coisas não tão boas assim. Tem vídeos dele tentando fazer uma senhora de uma cadeira de rodas levantar. Tem um caso muito peculiar que ele levou, parece que um pessoal para fazer uma trilha na floresta. Tiveram que ser resgatados. Tem o caso de uma pessoa que morreu numa maratona, enfim. Pablo Marçal, ele é um grande ícone desse fenômeno do coachismo que emergiu das redes sociais, de pessoas extremamente desesperadas por ganhar dinheiro rápido, ali contagiadas pelo imediatismo que as redes sociais trazem, se aproveitou disso e se tornou um grande vendedor de palestras, um vendedor de cursos. Tenho certeza que, como homem público, não tem muito a acrescentar, né? Inclusive, ultimamente, ele tem se notabilizado, inclusive, por mentiras, né? Que ele mesmo admite que são plantadas nas redes sociais para gerarem cortes e gerarem engajamento para ele. Ele diz lá que acalmou o piloto de helicóptero quando o helicóptero estava caindo, tinha falhado o motor, enfim, conta todo tipo de história para viralizar nas redes sociais. Eu me pergunto, né? Certamente não vai trazer muito ao debate público sério, mas vai dar aquele elemento de comédia que tem em toda eleição. Enfim, não teremos o Padre Kelmon para nos divertir nos debates, mas teremos aí o Pablo Marçal. Meu querido João Pacífico, o brasileiro, como se sabe, lê muito pouco. E como é que você vê esse fenômeno dessas redes sociais dentro da política? Sujeito, com todo respeito, eu tenho paixão pelo meu cachorrinho, o Bartô, que é um bulldoguinho francês, e quando mexem com bicho, com animal, eu viro um bicho, tá certo? Inclusive, quando estive no Procon, o primeiro trabalho nosso foi resgatar 163 cães que estavam sendo maltratados num canil na cidade de Piedade. Fui com a minha amiga Luísa Mel. Meu querido João Pacífico, então, o sujeito pega um cachorrinho, dorme com ele abraçadinho, aquilo é fake, mas ele cria uma imagem bonitinha. Ou ele vai perturbar uma pessoa na rua que está andando, vai humilhar às vezes, embaraçar uma pessoa, ou vai criar essas bizarrices. E aí ele passa a ter milhões de likes e milhões de seguidores. Qual é o seu efeito para a política? Que nós estamos vendo tantos problemas de qualidade no nosso poder legislativo. Faz uns anos, ô Pacífico, eu estava entrando no Ibirapuera para fazer uma caminhada, acho que era sábado à tarde. Entrando no Parque de Ibirapuera, eu olhei umas 40 pessoas, todos jovens, correndo alucinadamente em direção ao local. Eu ficava olhando, não tinha nada. E corriam para o outro. Eu perguntei, o que está acontecendo? Eu acho que, se não me engano, é um tal de Pokémon que chama? Não, como é que chama? Aquele bichinho. Era um... Então os caras estavam caçando Pokémon. Estavam correndo atrás. E eu cheguei então e falei, a humanidade caminha para um processo de idiotização irreversível. Nós teremos, não no futuro muito distante, apenas idiotas. E isso se reflete na política? Totalmente. E o Pablo Marçal, no meu ver, é um cara muito esperto. É um cara muito esperto que se apropria disso. Ele entendeu como funcionam os algoritmos das redes sociais. Ele fala falas completamente bizarras
Daí ele fala assim, como o Diego falou, eu salvei o piloto de helicóptero, eu aprendi a nadar no dia seguinte eu fui para uma competição de natação e ganhei. Enfim, claramente é uma besteira, é uma mentira. E daí ele pega aí, e daí as pessoas olham, poxa, que bizarro isso, deixa eu compartilhar para tirar sarro dele. E com isso ele chega em mais pessoas, e mais pessoas, e mais pessoas. Então ele se usa desse movimento de algoritmos para virar notícia. É óbvio que jamais ele vai virar, nesse momento pelo menos, prefeito de São Paulo. Mas ele ganha esse nome e tal, daqui a pouco pro Legislativo, como ele ganhou, mas enfim, depois acabou sendo barrado para ser deputado federal. Então pro Legislativo, a chance desse cara entrar é gigantesca. E aí ele começa a fazer o ninho dele lá dentro. Então é um cara muito esperto, perigosíssimo, que está conseguindo o seu espaço. Assim, ele é tão esperto que quando um lançamento de um cara do PRTB ia virar notícia aqui? Nunca. Mas ele conseguiu cavar esse espaço para estar aqui. De repente ele nem se candidata, mas ele está conseguindo isso daqui e a estratégia dele, vão ficar bem atento e concordo totalmente. A gente está caminhando por um processo de idiotização da população. As pessoas não leem mais, não se aprofundam mais, é só meme para cá, meme para lá e vai dar no que isso? Não sei, é perigoso. Porque política, gente, a gente pode divergir de ideias, mas é para discutir ideias, como a gente vai conseguir um país melhor, uma sociedade melhor, longe desse negócio super superficial, e o Pablo Marçal é um exemplo disso. Wilson Pedroso. Triste pelo Padre Kelmo. Muito triste. Era cliente seu, Wilson? Era cliente seu? Não, O Padre Kelmo ia agitar essa campanha, né? Tinha potencial, né? Tinha potencial para ser meu cliente. Capês, deixa eu falar. Primeiro, a gente vive numa democracia, que as coisas estão tão bizarras, né? É bizarro. O Pablo Marçal é um cara bizarro. Que o cavalo dá ré, só ele pensando o cavalo dá ré. É esse negócio de aprender a nadar e no outro dia ele estava participando do triatlo e ganhou o triatlo na fase de natação. Mas a gente vive numa democracia, ele tem todo o direito, ele esperou até os 45 minutos do segundo tempo para se filiar no PRTB, porque ele estava em outro partido e o partido informou ele que ele não seria candidato, aí encontrou um espaço no PRTB, porque nos outros partidos existem figuras maiores, candidatos vereador, prefeito, mas eu acho que ele vai virar mais uma competição de bizarrice, A eleição aqui, ela vai ficar um pouco mais polarizada na capital, não acho que tem espaço para aparecer alguém como apareceu lá atrás, um João Dória, que também era alguém de TV, que não tinha nenhuma relação político-partidária, mas já tinha participado pelo menos da questão das diretas, já tinha criado alguns movimentos políticos. O Pablo Marçal vai virar uma sensação de momento, mas não acho que isso deixe as pessoas transferir os votos. As pessoas nessa eleição vão votar nos políticos, igual foi para deputado estadual e federal na última eleição, que parte daqueles influenciadores, aquele monte de influenciador de internet, MC, não sei o que lá, não foram eleitos. E a população acabou votando novamente nos políticos mais tradicionais, que apertam a mão ou que têm as suas bases como a causa animal ou a causa da saúde, que tem conexão com o dia a dia das pessoas. Esses influenciadores perderam espaço e têm perdido, porque o que aconteceu? As pessoas votaram numa primeira vez e no outro dia se decepcionaram. Por quê? Mudaram de opinião, demonstraram que não tinham capacidade política. Mas o que me deixa mais chateado é que a gente a todo momento quer demonstrar que a política é algo bom, algo que traz qualidade. Aí aparece um fulano desse, vou falar o que lá em casa. Raquel Galinatti, dá para falar que a política é algo bom do jeito que está? Olha, eu vou utilizar um grande pensador, que é o Francis Underwood, do House of Cards. E ele diz que a política... Não estou falando sério. Ele diz que a política é um momento, especialmente em época de eleições, onde anônimos, pessoas desprovidas de qualidades ou outras qualidades pejorativas se tornam famosos por aquele tempo, por aquele espaço de tempo. Então eu concordo com o Francis Underwood quando a gente coloca o Pablo Marçal
Apesar que o padre Kelmon, ele tem a espiritualidade dele que deve ser respeitada. Então, o Pablo Marçal, realmente, eu não consigo compreender. Mas tem um ponto aí que a gente tem que ter atenção, viu? O Pablo Marçal, ele é declaradamente um bolsonarista. E a principal ferramenta dele de campanha, evidentemente, vão ser as redes sociais, que é o local onde está concentrado o bolsonarismo. Então, eu acho que isso pode fazer com que a votação dele surpreenda em algum sentido. Acho que ele não chega, claro, acho que ele não chega até pela conjuntura partidária e outros elementos, mas a gente tem que ficar atento ao perfil do Pablo Marçal, como disse o João. Ele sabe muito bem entender o movimento das coisas e surfar as ondas. Hoje em dia não dá para fazer nenhum tipo de aposta. A eleição está muito imprevisível, realmente. Mas de toda essa discussão que foi feita, política, e antes de chamar o intervalo, só ficou isso de bom. Põe na tela. Lá vem coisa. Um beijo a você, Bartosinho. Já estou com saudade.